o propósito e a ética bíblicos. A aplicação dos princípios morais das Escrituras Sagradas são a base ética e do propósito bíblico, os quais são focados no caráter de Deus, que é santo, justo e amoroso, e também no exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, guiando-nos como devemos proceder, formando nosso caráter, como também guiando nossas ações com o objetivo de glorificar a Deus e transformar nossa essência, ou seja, nosso homem interior. A ética bíblica não se resume a um conjunto de regras, mas nos ensina a praticar o amor verdadeiro, a honestidade, agindo com dignidade em todas as áreas da nossa vida. Constitui o propósito central dos ensinamentos bíblicos tornar nosso caráter semelhante ao caráter de Cristo, enfatizando a obediência e o amor a Deus sobre todas as coisas, a humildade, o amor ao próximo como a nós mesmos e o perdão sem limite, tantas vezes quantas o ofensor nos pedir desculpa, reconhecendo seu erro. A ética bíblica se fundamenta nos ensinamentos de Deus, em sua pessoa, em Jesus Cristo e nas Escrituras Sagradas. A ética bíblica educa o cristão no seu relacionamento com a família, como deve se conduzir no trabalho, em sua vida social, capacitando-o a agir com honestidade e dignidade em relação ao seu próximo. Ela estimula o amor ao próximo, independente da forma como sejamos por ele tratados, a agir com justiça para com todos, procedendo com responsabilidade social. Tem como propósito a ética bíblica a nossa transformação interior, refletindo o caráter de Deus, agindo com justiça e santidade, não sendo como os fariseus, simulando fidelidade a Deus apenas na aparência exterior, razão pela qual Jesus os comparou a sepulcros caiados, conforme registrado em Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. A ética cristã é o alicerce de uma vida sábia e virtuosa, ensinando o cristão a viver de forma a agradar a Deus em qualquer situação. Somente através da leitura e reflexão sobre a palavra de Deus, ouvindo com prazer e obediência a sua pregação, vivendo cada dia como se fosse o último, louvando e glorificando o nosso Deus, ao qual nenhum outro se compara, obedecendo a sua vontade, agradecendo as inúmeras bênçãos que nos concede a cada dia, como o pão diário, os livramentos, o teto que nos abriga, nosso trabalho, nossos rendimentos e nossa vitória sobre os obstáculos, os quais somente com sua ajuda, ao negarmos a nós mesmos, suportamos as tribulações que todos enfrentamos ao passarmos por este vale, sem murmuração, conseguimos alcançar. Esta é a maneira de seguirmos a Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador, conforme Lucas capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me.
devemos, conforme nos ensina a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Assim devemos manter o foco no presente, pois ontem já passou. Amanhã a Deus pertence como tudo mais. E hoje é um presente maravilhoso que Deus nos concede, dando-nos a oportunidade de buscarmos comunhão com Ele, rendendo somente a Ele toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade, dedicando à sua glória todos os nossos pensamentos, palavras e obras. Cada dia que o nosso Deus, ao qual nenhum outro se compara, nos concede, é um inestimável presente, dando-nos a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele por meio de Jesus Cristo, pois assim está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Devemos orar e perseverar na oração, vigiando, buscando respeitoso companheirismo com Cristo, jejuando e confessando nossos pecados, rasgando o nosso coração, não a nossa roupa, tendo consciência de que Ele nos comprou com seu sangue, derramado na cruz, fazendo-se maldição em nosso lugar, pagando o nosso, para nós, impagável débito, frente à justiça do Pai, que estabelece a pena de morte eterna ou eterna privação da glória de Deus, para o pecado não lavado pelo sangue do seu Filho unigênito, quem veio em carne, concebido na Virgem Maria por ação do Espírito Santo. Assim, sendo filho de Maria, não herdou o pecado original e, sendo 100% homem, jamais deixou de ser Deus. A justiça divina exige o derramamento de sangue imaculado para lavar a culpa pelo pecado, a culpa do pecador. E a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há um só. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Não há amor maior do que esse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os sacrifícios de animais ordenados por Deus na lei de Moisés, principalmente descritos em Levíticos como parte do sistema de adoração, os quais, por serem perfeitos, necessitavam ser repetidos muitas vezes, mas apontavam para o supremo e definitivo sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Onisciente e amando o ser humano de forma incomparável, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o que estava morto e agora vive, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, concebeu um plano de salvação desde os tempos da eternidade, pelo qual enviaria seu Filho unigênito, quem existe desde sempre na segunda pessoa da Santíssima Trindade, para oferecer-se em sacrifício supremo e definitivo, capaz de pagar o impagável débito de todo ser humano, do primeiro ao último a ser gerado neste mundo. Porém, somente os que nele creem como único e suficiente Salvador recebem a quitação do seu débito. Portanto, embora tenha sido pago por Jesus Cristo o débito de todos, somente os que não permanecem na incredulidade recebem a quitação do seu débito
E no versículo 18 do mesmo capítulo agora lido está escrito: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O autor de Hebreus registra no capítulo 4, versículos 15 a 16: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por amor a nós, se esvaziou e se tornou um pouco menor que os anjos, conforme Hebreus capítulo 2, versículos 6 a 7. Mas, em certo lugar, testificou alguém, dizendo: quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. No versículo 9 lemos: vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão e da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Leamos agora Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 15. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Portanto, a Bíblia é nosso guia infalível, apontando para Cristo, a porta estreita, mas o único caminho para a casa do Pai, a verdade e a vida. Ela nos orienta quando precisamos tomar decisões, quanto aos nossos propósitos, quanto ao nosso comportamento, iluminando o nosso caminho, conforme está escrito em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Assim, ela nos proporciona segurança, sabedoria e correção em meio aos caminhos tortuosos pelos quais passamos por esse mundo ao qual não pertencemos. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.